Ricardo, Olá, boa oi noite. Márcio, tudo bem, Márcio? Tudo bem e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado pelo Ótimo, convite. né? Sempre um prazer, né? Falar contigo. Boa noite a todos. É um grande prazer também estar com vocês aqui na nossa live. E agora vamos falar com Ricardo Paragon, que é um mestre em motores de popa. E o motor de popa é o mais popular, né? O Ricardo até vai falar nisso melhor. Mas o motor de popa, ou a gente já teve, ou a gente tem, ou a gente vai ter. Agora vamos falar primeiro um pouquinho do Ricardo Paragon, para quem não o conhece, né? Ricardo, você tem 58 anos, eu acho que você começou aos 20 anos, né? Trabalhar com motor de popa, e você tem a Paragon, que é uma oficina muito conhecida em Angra dos Reis. Agora, você também tem um apelido, né? Que é MacGyver. Conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você trabalhou também nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua história para a gente, como mecânico, como empresário nessa área de motor de popa. Bom, vou tentar ser o mais breve possível. Bom, a minha vida náutica começou desde pequeno. Meus pais sempre tiveram barco. E, segundo até a minha própria mãe, a primeira palavra que eu aprendi foi água, porque eu chegava perto da água, eu queria ir para a água, então era água direto. Em 1975, meu pai adquiriu um motor de popa, um Edwood 20 HP, para a gente fazer um campeonato de pesca no litoral do Espírito Santo. E em 77, eu já com meus 15 anos, pedi: pai, me empresta o motor que eu vou para o 7 de setembro, até fez aniversário essa data recentemente, né, de ontem, e que eu vou para casa dos amigos em Mangaratiba, e eu queria levar o motorzinho, o barquinho, que a gente chama barquinho de potinho. Lá fomos Sim, nós, levei o motor, ele me emprestou e tudo, me deu todas as recomendações, eu balancei a cabeça de que nem vaquinha de presépio e tal, e lá fui eu. No primeiro dia, eu botei o barco na água, fui fazer uma estripulia por causa do pessoal que estava na praia, acabei capotando e perdi o motor. Uma semana rapaz, depois, no primeiro dia que você pegou o motor? no primeiro dia, o erro foi que eu não apertei, eu botei o motor na polpa do inflável, eu apertei ali, não cheguei dentro da quando o motor já estava para dar aquele reaperto, botar o cabo de segurança, fiz nada disso, estava com ansiedade e tal. Bom, Isso acontece passado muito até hoje, hein? acontece. Uma semana depois encontraram o motor, um vizinho lá desse meu amigo chamou, lá fui eu com meu pai nervoso da vida, né? Vamos chamar assim, me catou pela orelha, o motor na outra mão, me levou numa autorizada, que era de um conhecido dele no Rio de Janeiro, falou assim: olha, foi ele que fez isso, bota ele para consertar esse troço. E lá fui eu, fiquei lá, eu sabia era desmontar as coisas, mas não sabia montar nada, e estava eu lá para desmontar um troço que eu sabia que eu ia levar uma bronca. Então, montei o motor e tudo, vi aqui que estava cheio. Você tem ideia, o motor pesa em torno de 30 quilos. Ele chegou lá pesando quase 90 quilos. Você tem ideia quando ele está Nossa, girando aqui. Aí nossa, desmontou esse motor para ser mais rápido e tal. Passados uns 2 meses, eu me disse: olha, a retífica ficou pronta, tem que fazer retífica, tal, aquele negócio todo. E lá fui eu montar o motor. Monta, pergunta: esse parafuso aqui, qual é isso aqui? Não sobrou nenhum parafuso, nenhuma arruela. Essa foi a minha primeira coisa que eu estava preocupado. E o mecânico, um senhor de idade lá na Nivesa, no Rio de Janeiro, chegou para mim: você vai dar a partida nesse motor, que eu quero ver se vai funcionar. E aí eu puxei ele 2, 3 vezes e o motor pegou. E aquilo foi: caramba, eu fiz alguma coisa que funciona, fiz uma coisa certa. E aquilo realmente mexeu comigo. Tanto que isso nós estamos falando em 77, em 82 eu já fazia faculdade à noite, porque meu objetivo era arquitetura, desenho industrial, nada a ver com mecânica. Então eu fui trabalhar de dia. E de dia eu comecei a trabalhar com filhos do meu padrinho, que tinha uma concessionária em Yamaha e motocicleta. E eles precisavam de alguém para olhar a oficina. Eu cheguei na oficina, vi uma oficina escura, uma oficina que dava prejuízo, só reclamavam, reclamavam, reclamavam. E aquilo foi um desafio para mim. Não, eu vou botar essa oficina. Mandei pintar a oficina, sem gastar meu dinheiro, mandei pintar a oficina, mudar a posição de luz e tal, parar, porque como tinha feito a arquitetura, eu sabia orientação até de luz, essa luz fluorescente. O pessoal estava com a luz errada, botei na luz na posição certa. Vou resumir. Isso não foi em 82. Em 87, a oficina que eu trabalhava foi eleita a melhor oficina da região, que era Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
eu recebi um prêmio na mão do presidente Yamaha do Japão com melhor oficina. Esse prêmio existe ainda, está lá, ficou com o meu patrão, né? Puxa, E aí, com esse dias, e aí eu fiz todos os cursos de Yamaha, motocicleta, e eu cheguei para o pessoal da Yamaha, motor do Brasil, e disse assim, e motor de popa? Eles me deram os livrinhos de motor de popa, que estavam querendo montar em Manaus, mas não queriam levar muito a sério aquele negócio. Foi antes daquele pseudo episódio que a Yamaha tinha copiado os motores do AMC. Agora, os motores que não davam muito, eles queriam entrar no mercado da Amazônia, dos rios. Amazônia, sei. E aí eu cheguei para eles e perguntei o seguinte, vem cá, como é que eu faço para trabalhar com vocês? Esse negócio de concessionária não é mesmo, meu negócio é desenvolvimento, é conhecer a máquina. Aí o Manolo, que trabalhou durante anos na Yamaha, chegou para mim, Ricardo, se você fizer um curso técnico, uma escola técnica, se você fizer lá fora ainda, você pode ter certeza que você vai ter com a gente garantido alguma coisa. Tá, beleza, tá ótimo. Antes disso, a gente foi trabalhar no desenvolvimento daquelas motocicletas de refrigerada a água RD 350. Eu ajudei Opa, muito a fábrica no desenvolvimento de RD 350. RD 350, já do Ah, refrigerada a ar. Viúva Tá? Negra? A Viúva Negra é aquela refrigerada a ar. Ah, né, anterior. Na anterior, essa já tinha freio a disco. Então, desenvolvi na parte de cabeçote, admissão, carburação. Eles mandavam os kits para mim, eu tinha uma moto, botava minha moto, testava para eles, passava relatório, está acontecendo isso, é isso, e a gente foi. Bom, em 1987, eu participei de uma equipe de carioca, que eram 3 pilotos, era o Tinho, que era o Herce Bassal Antunes, o Renatinho, filho do Gaveta, do Contrapino, desculpa, como é que se diz? E o William James Cabelinho. Eram os 3 pilotos, nós fomos para São Paulo, fizemos a pole das 12 horas de Interlagos e ganhamos as 12 horas de Interlagos com as últimas 2 voltas com o pneu da frente furado. Eu era, como se diz, o cara que ficava na parte de cronometragem, é óbvio que tinha 2 mecânicos maravilhosos que eu aprendi muito, que foi o próprio Contrapino e o inglês Michael. E, como se diz, eu era o organizador, não vou chamar de chefe de equipe, porque eu não mandava ninguém, mas todo mundo pedia para mim, organiza isso, isso, aquilo. Eu era um cara que tinha sempre solução para alguma coisa. E fizemos algumas outras corridas. Bom, e eu falei, o teto bateu, aqui na concessionária não dá mais para ficar. Aí eu fui pleitear e fui ver uns cursos lá fora, em 88, começo de 88, me mandei para os Estados Unidos. Fui ver 3 escolas grandes na cidade de Tacoma. Por que Tacoma? Porque o meu pai tinha um amigo lá, ou seja, eu tinha onde ter pouso, ou seja, precisava alugar de imediato e precisava ver o que eu ia. Eu fui numa escola que tinha, como é que se diz, um aeroporto dentro. Eu fui ver se eu ia fazer mecânica de helicóptero. Aí fui ver mecânica de helicóptero no Brasil naquela época, só tinha São José dos Campos, não tinha nada no Rio de Janeiro. Ah, não quero não. A vamos dizer, tem essa área náutica, essa escola técnica aqui, que é um Bates College, você tem 3 anos de curso aqui, tarará, X horas. Eu falei, sabe, eu vou a essa escola aí que me interessa. E lá fui eu. Me mudei para os Estados Unidos. É claro, você pleiteou aquela documentação toda, tudo, passei em tudo, graças a Deus. E fui. Comecei as aulas exatamente no dia 8 de setembro de 1988. 1988. 8 de setembro, ou seja, ontem faria aniversário. E comecei a aprender, mexer em motores. Eu só tinha caco velho, eu ficava muito chateado que só tinha caco velho. Eu comecei a mexer em motor em 1947, 1950, só coisas das antigas, que não tinha bomba de gasolina, e vai. Passados 3 anos, eu já estava, no último ano, eu consegui fazer os cursos já na Evinrude, que era a OMC, os cursos nos Estados Unidos, no centro de treinamento deles, todos os 5 cursos que tinham, que era o curso de motor de popa, motor de centro rabeta. Então, tudo isso eu já estava, como é que se diz? Já estava pleiteado. Aí, a minha intenção era para ficar nos Estados Unidos. Eu tinha um colega meu, que era o Glenn, já falecido, ele falou assim, Ricardo, quando você sair do curso, quando você se formar, eu quero você trabalhando comigo. Eu falei, beleza, me formei em junho, né, que é do ano. Quando foi em julho, em julho, eu já estava trabalhando com ele na costa oeste dos Estados Unidos. Maravilhoso, Opa, lá desmontando motor.
Era um espetáculo, porque é o pico da pesca do salmão, então era muito engraçado. Chegava um cara com a picape, rebocando uma lancha, e falava assim para mim, a minha rabeta congelou, porque lá, clima frio, congelou. Sei lá, realmente a rabeta estava toda trincada. Aí ele sacava da caçamba uma rabeta 0 bala. Você pode trocar agora para mim que eu quero pescar salmão? Tipo assim, você tinha que era pit stop mesmo. Ele falou assim, cara, vambora. Tá lá, eu tinha todo o ferramental, os macacos hidráulicos, não afetava a coluna nem nada, porque o Glenn era bem equipado. Então a gente conseguiu, nesse pequeno tempo, fazer um mercado. Eu juntei bastante dinheiro nisso, trouxe, para você ter ideia, perto de 600 quilos de ferramenta dos Puxa, Estados Unidos. Eu tive que levar meu irmão e a minha cunhada para os Estados Unidos para me ajudar a trazer, para pagar menos possível como se diz, excesso de bagagem. Acredite se quiser, eu não paguei um centavo de excesso de bagagem. Mas isso é outra história. Bom, vamos em frente. E eu tive que voltar para o Brasil por causa da Guerra do Golfo. O George Bush pai fechou a fronteira e todos os processos de foi imigração 92, isso quando foi? Foi 91. Foi no 91, final né? de 90, a guerra foi 90. A guerra foi 90, outubro de É. 90. Então, eu É. estava com processo de imigração, de green card, esse negócio todo, mas foi cancelado. Eu perguntei para o advogado, pô, mas eu gastei um dinheiro nesse negócio. Ele falou assim, infelizmente é cancelado, você vai ter que esperar a guerra voltar para reaver esse sistema, para ver se a gente consegue resgatar alguma coisa da documentação. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? Ilegal. De noite eu trabalhava num restaurante, eu era chefe de cozinha num restaurante alemão, mas esse é outro detalhe, porque eu gosto de comer, vocês sabem muito bem disso, e eu voltei para o Brasil. Meu pai fazia aniversário em novembro, final de novembro, 21, e eu cheguei na véspera do aniversário dele como presente para ele, e cheguei. E no Natal daquele ano, o meu irmão, Jorge, me apresentou o dono de um estaleiro, Runner, que era o Lula e o Paulo Roberto, e perguntaram se eu queria trabalhar com eles, porque estavam tendo problemas de instalações dos motores. Nessa época eles faziam barco pequeno, eram umas 5.000, umas 6.000, e iam fazer umas 7.000. Ou seja, eu fui lá no estaleiro deles e vi como é que funcionava. Nesse mesmo tempo, eu consegui um emprego aqui no Brasil, na Mesbla Náutica. Porque Mesbla o Náutica, hein? dono, Olha só. Mesbla Náutica, era o dono da Nivesa. Lembra a Nivesa, que eu fui lá e tal? Meu Sim, pai era conheceu o dono e Mesbla, tal, aquele Nivesa. negócio. Eu trabalhei, eu fui 10 anos professor de navegação, navegação eletrônica e navegação costeira da Mesbla Náutica, em São Paulo. Então eu conheço muito Que bem lá a bacana. turma. Mesbla foi uma Essa eu não escola, né? sabia. Foi uma escola. O Uma Jorge, meu escola. irmão, é um dos poucos da Náutica que não passaram pela Mesbla. Eu não conheço Pela outro, não. Mesbla. É, O resto tudo foi para passou pela lá. Mesbla. E na Mesbla Agora, Náutica eu fui. Ricardo, Fala. conta pra gente. Foi na Mesbla que você ganhou esse apelido de MacGyver? Bom, a Mesbla era o seguinte: quem conheceu a Mesbla Náutica na Barra da Tijuca, lá atrás na oficina, eles chamavam aquele lugar lá de cemitério. Porque os motores chegavam e não saíam mais de lá, morriam. Aí eu peguei aquele cemitério todo e falei: o que é o problema desse motor aqui? E aí, tal, a gente chegava assim: não, isso aqui a gente resolve dessa forma aqui. Que a gente tem esse aqui, e aquilo lá, sucata nossa? Bom, aquela peça lá está perfeita nessa. Vamos botar nessa daqui que a gente faz esse motor funcionar. Então a gente ligava para os clientes: o seu motor está pronto. Mas como está pronto? Se ele vai assim, não, a gente resolveu ele aqui, demos um jeito aqui, seu motor está pronto, está funcionando. Ia lá. E eu até mudei o modo de atender o telefone. Você ligava para lá, e a gente já atendia como oficina. Eu atendia assim, Mesbla Departamento Náutico, bom dia, boa tarde. Aí o pessoal já tomava aquele baque, né? Então, Boa. teve gente que me ligou, como é que é o nome daquele senhor que era dono de metade de Búzios e faleceu, e era onde é a Marina hoje, onde é a BR Marina, lá em Búzios. Esqueci o nome dele. Ele ligou para mim, para agradecer os motores que eu tinha resolvido, um dos cemitérios da vida. Então aí que você virou MacGyver. Aí não, aí comecei a falar assim, o cara resolve. Nesse inteirinho, a gente tinha como cliente o Clube Mediterrâneo, que tinha os motores lá, os motores lá estavam durando 600 horas só. Eu falei, tem alguma coisa errada. E eu fui lá para o Mediterrâneo, passei um tempo com eles e descobri as falhas. Aí eu fui reparando as falhas e tudo direitinho.
Quando eu saí da América, que foi em maio de 91, e resolvi fazer a Paragon, fui para os Estados Unidos com meus irmãos, fazer minha mudança e tudo, em 1º de julho de 1991, começou a Paragon, era eu, meu irmão e minha mãe. Minha mãe, por quê? Porque ela é que entendia de computador. Ela fez curso em 1985, a primeira família a fazer curso de Nossa computação, Senhora. você tem ideia. É. Então, era quem fazia a parte de arquivo, era tudo ela. E aí, quando a gente chegou dia 1º de julho, a gente montou o escritório, tudo, sentamos cada um na cadeira, eu cheguei para minha mãe e falei assim, e agora, o que a gente faz? Então, essa frase, todo dia 1º de julho, ou meu irmão me liga, ou minha mãe me liga, e pergunta, e agora, o que a gente faz? Então, falando nisso, nessa parte aí de você pegar as peças motores, tem até um seguidor aqui perguntou qual que é o erro mais comum que o usuário comete no usando o motor de polpa. O que você tem que falar sobre isso para a gente? Vamos ver, eu posso dizer o seguinte, existem 5 leis que eu criei, que se você respeitar essas leis, qualquer motor, seja de polpa, motocicleta, carro, cortador de grama, seja a gasolina, você tem uma longevidade imensurável, que é 5 saber leis? aquecer o motor. 5. Saber aquecer o motor. Tá. Sem engrenagem. Primeira. Isso existe o tempo, dependendo do clima que você está, se é um clima frio ou não. Quanto tempo, mais ou menos, na média, para o clima brasileiro aí? Aqui, vou dizer, no nosso clima tropical aqui, pelo menos 5 minutos em lenta, para 5 minutinhos. Para você ter ideia, quando eu estava morando fora, um amigo meu tinha uma motocicleta, uma Honda, e eu queria dar uma volta na Honda dele, né? E era inverno, era dezembro, próximo. Ele chegou para mim, liga a moto aí, liguei a moto. Assim, eu posso engrenar? Não, ele vai ter que esperar pelo menos 40 minutos. Mas por quê? 40? Senão você vai 40 minutos. 40 minutos, a moto ficou ligada ali fora durante 40 minutos para poder aquecer. E eu falei, passaram 15 minutos, eu engrenei. E a moto é assim, ó, morreu. Aí eu liguei ela de novo, que era a partida elétrica, deixei lá esquentando, ele ficava na garagem dele, botava a descarga para fora. Agora, se você quiser dar uma volta, dá uma volta. Mas cuidado que o chão aí está meio escorregadio. Mas foi isso, 40 minutos. Então, Nossa Senhora. Então, bom, isso não existe. Vamos ficar com 5 minutos que tá bom, né? Tá. 5 minutos. O segundo esse é primeiro. Saber aquecer o motor antes de engrenar. E o outro principal, muito importante, o segundo, é resfriar o motor. Porque você chega no lugar de fundo. Você vem navegando, aí você escolhe, eu vou parar nessa praia aqui, vou parar nessa laje aqui, vou parar aqui, vou jogar o ferro. Você joga o ferro e desliga o motor. Não. Você joga o ferro, espera o ferro agarrar, vê se não tem vento, arruma as coisas à volta, o motor está ali atrás. Espera o ferro em água, espera a âncora prender, né? Para depois abandonar o barco. Isso, está tudo direitinho, vê se o vento entrou assim, passou o tal dos 5 minutos, acabou de novo, aí você pode desligar a máquina, você está tranquilo. Terceiro item é você saber adoçar o motor. Esse é um erro, esse perguntou aí. Adoçar, você chama, quando o motor usa no mar, você funciona com água doce para tirar o sal. Usa água salgada. E eu pergunto sempre, toda entrega técnica que eu faço, eu jogo essa pergunta ao usuário, porque eu já tenho motor de polpa, já tive lanche, aquele negócio todo. Então, diz uma coisa, quando você tira o barco da água, o que você faz primeiro? Aí eu boto o telefone, eu boto a bobona, ligo o motor, e depois de ligar o motor, que funciona de 3, 4 minutos e só e acabou. Você acabou de tomar 0 na minha prova. Porque a primeira coisa que a gente faz numa máquina dessa é sacar o capô e lavar o motor. O motor respirou ar com água salgada. Então ele está todo sujo de parte de água salgada que vai te oxidar o teu motor. Então a gente pode jogar água ali dentro dele? Pode. Você pode jogar água. Existe realmente uma área que você não pode jogar água. Que é, vamos dizer, qual? Hoje não tem mais os motores carburados. Mas vamos pensar que na área de admissão de ar, que é onde ficam os carburadores, aquela área você não precisa molhar, porque como o combustível ele desce por diferença de pressão, acontece o seguinte, ele baixa a temperatura. Então, se você for botar a mão no bloco, ali, o bloco está gelado. Então, ali não vai grudar nenhum vapor de água salgada. Tá? Você vai ter o vapor de água salgada maior, grudado no cabeçote, na parte de trás do motor. Ou seja, o cabeçote, óbvio, que ele vai passar um pouco a temperatura para o restante do bloco, ou seja, até metade do bloco. Então, a gente diz o seguinte, pega aquele volante redondo em cima, divide ele para metade, a metade de trás você pode jogar água, inclusive no volante. Toda a parte elétrica
ela é protegida para não ter, como se diz, oxidação. Então, ela é protegida para receber essa água salgada. Então, você lavou aquela máquina dali para trás, acabou. Você jogou uma aguinha, acabou. Então, agora vamos ligar o motor. Por que a gente lava ele primeiro, depois ligar o motor? Se você fizer o contrário, no fim de semana seguinte, choveu, no outro fim de semana, tem um casamento, no outro deu dor de garganta, passou 4 semanas, se você jogou a água no lugar errado, a água ficou durante 4 semanas no lugar errado. A partir do momento que você liga o motor, depois que você lavou, se você fez alguma coisa errada, você molhou uma bobina, você esbarrou num cabo, alguma coisa, o motor não vai pegar. E você, opa, tem alguma coisa que eu fiz errada aqui, deixa eu ver o que é. Ah, joguei um pouquinho d'água aqui, ó, o arranque não queria subir, não, agora secou, vamos lá. Ih, agora pegou. Aí você faz o motor funcionar. Terceiro grande erro, nesse quesito ainda de lavagem. Não, no quesito de lavagem ainda. Vamos abrir um parêntese na lavagem. Tá. É o tempo falar de do segundo. É o tempo de adoçamento. 3, 4 minutos está errado. Você tem que adoçar para você tirar toda a concentração de sal no motor, pelo menos 10 minutos. É o que eu faço sempre. 10 minutos? 10 minutos em lenta. O que eu faço? Sempre com a mão, chego para o cliente. Ó, tá vendo minha mão? Quando o motor aquece, é uma placa de alumínio. O que acontece? Ela com calor, ela dilata. Porque aparecem as ranhuras. O sal vem e deposita aqui. Aí ele esfria, fica naquele negócio lá. E aquele sal fica. E esse sal que fica, como ele é comprimido, depois de um certo tempo ele vira cristal de sal. Aí, meu camarada, não há água que vai tirar esse sal. Então, agora, Ricardo, só uma dúvida. 10 minutos, mas se eu deixar um pouquinho mais acelerado, esse tempo não diminui ou tem que deixar 10 minutos em marcha lenta? Não, o certo é 10 minutos porque os motores de polpa, vamos dizer no caso dos 2 tempos, ele precisa da pressão contrária para você ter uma mistura perfeita lá em cima. Senão você vai ter uma pré-ignição, você vai trabalhar pobre, como o motor está fora d'água. Ah, tá, tudo bem, mas eu estou dentro daquele tanque, a bombona d'água, aí eu sei se o meu motor é 400, mas sim, pode acelerar, mas é aquele negócio, se a gente começar a abrir, não, isso você pode fazer, isso você pode fazer aquilo, no dia que o cara troca de motor, ele fica, né? Então a gente faz uma regra que é comum a todos e não tem problema. 10 minutinhos, ele faz o motor, ele vai lá ver a parte o material que ele tem que tirar fora, é óbvio que ele tem que ficar olhando para ver se a água está retirando, no caso do telefone, vai lá, algum maluco desliga a torneira dele, ou alguém, a mangueira solta, ou alguém para um carro, uma mangueira em cima da mangueira, alguma coisa na mangueira dele para de refrigerar. Então, essa observação tem que ser feita. Então, 10 minutos, aí o que acontece? Depois de 10 minutos, o motor vai também dilatar da forma, só que ela está passando aqui água doce. Aí ela vai tirar esse excesso de sal. Tá? E aí me pergunto, aí depois, qual é o periódico? Vai depender do seu uso, da sua forma, do seu combustível. Você pode ligar uma vez a cada 15 dias. Aí você pode ligar 15 minutos, 5 minutinhos. Em 5 minutos, você vai engrenar avante, você vai engrenar ré, você vai virar para bomborda, para boreste, porque você vai soltar os cabos, o sistema, para ver se está engrenando. Se você deixar 6 meses só ligando, não vai conseguir mais engrenar, porque vai congelar tudo. E o sistema de direção também vai travar. Então, é uma maneira de você movimentar todas as partes mecânicas com esse adoçamento posterior. Bom, eu já falei 3, agora vamos ao quarto. O quarto é o combustível. As pessoas negligenciam muito no combustível porque eles acham que eu botei 200 litros de gasolina a R$7. É muito dinheiro para o negócio todo. Caramba, R$7. É R$7. 7 vezes 200, você vê quanto é que dá. São 1.400. 1.400. Eu falo para ele assim, cada bico injetor do seu motor varia entre R$1.200 a R$3.000. Bom, se você acha que 1.400 é muito, depois você gasta no bico injetor. Porque o que tem a nossa gasolina? A nossa gasolina tem a parte orgânica, que é o álcool, que é 27%. E o que acontece com esse álcool? Esse álcool tem a propriedade higroscópica. O que é higroscópica? Absorve água da atmosfera. Ele não tem água, não é que nem esse álcool que a gente está usando na pandemia, álcool 70, álcool 94, não, ele é álcool 100. Ou seja, ele quer água de qualquer forma. Qualquer lugar onde essa água vai para dentro do álcool. Então, e a gasolina, por ser mineral, ela depois de um certo período, que são 30 dias, ela começa a decantar parafina. Então você vê que a gasolina decanta parafina e o álcool absorve água. Só que na gasolina misturada, depois de quando você separa, a gasolina está em cima e a água está embaixo, que é mais pesada.
que acontece com essa água e essa parafina? Cria uma borra que vai estragar o motor, vai entupir, travar bico, travar bomba, travar tudo isso. E cria um ambiente de oxidação. Quantas bombas a gente vai ver travadas? Está enferrujado. Enferrujado por quê? Por causa da fragilidade. Então, se você respeita a longevidade da gasolina, não é completar, mas eu botei a gasolina nova. Tá legal. Toma Coca-Cola, depois de um certo tempo, vai lá e joga gelo e bota a Coca-Cola em cima. Vai continuar, a Coca-Cola vai ficar aguada. Não, eu quero uma Coca-Cola nova. É mais ou menos por aí. Sua gasolina vai ficar aquosa. Então, ela vai causar defeito ao motor. Então, a gasolina comum, hoje em dia, eu recomendo que ela tenha 30 dias de longevidade com segurança. Gasolina pode, que no caso é a Petrobras que tem, e ela diz que 90 dias. Pode até passar disso, mas eu falo o seguinte, 90 dias, você está de olho fechado, sem problema nenhum. Você pode muito bem usar a gasolina que você não vai ter problema nesses 90 dias. Aí eu falei, quando é que eu uso a gasolina? Bom, na alta temporada, meu camarada, não é de comum, né? Você vai ficar usando toda hora, então é de comum. Agora passou Semana Santa, vamos dizer aqui em Angra dos Reis, que é Semana Santa, 1º de maio, que é o corte do final da temporada. Eu falei assim, chegou na Semana Santa, abastece de pódio e guarda o barco. Ele vai guardar o maio, junho, julho. Quando chegar em agosto, ele volta de novo, ou nas férias de julho, dependendo, ele vem, aí ele volta e troca o combustível, ele tem agosto, setembro, outubro, aí já está na entrada do verão, ou seja, aí ele já pode voltar para a gasolina comum. Se com esse porque hoje, como eu falei, o litro da gasolina na água está R$7, tem lugar que está até mais do que isso, está R$10. Não é caro. Nossa. Eu sempre comprei agora é interessante isso que você falou, né? Você usa a gasolina melhor, que dura mais, quando você para o barco. Quando você está usando o barco, exatamente, você põe a gasolina mais barata. Exatamente. Claro. Exatamente. Mais barato, mas de qualidade, né? Exatamente. Ela tem claro que ela tem menos octanagem, mas aquele negócio, onde é que a gente vai acelerar no mar que a gente tem aqui? Você vai andar em que velocidade? Quando é que foi a última vez que o cliente botou top na lancha dele? Não é esse negócio. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho que andar ali na casa dos 3.500, 3.800, que é o RPM ideal, e me sentir confortável com a minha família a bordo. Sim. Não adianta você estar todo mundo sacudindo claro, não adianta. Agora, Ricardo, conta pra gente, e a gasolina de avião? Ela serve para motor de popa? Vamos lembrar que primeiro é proibido, né? Primeiro é proibido. Primeiro é o seguinte, primeiro é proibido. Então, toda vez que entro numa conversa no fórum, seja com alguém me perguntando, seja nos cursos que eu dou online, eu falo assim, gasolina de avião é proibido, a gente não pode falar nisso. Mas assim, eu conheço gente que usa gasolina, que tem acesso a esse combustível e podem, como é que se colocar, o que acontece? Primeiro, o combustível aeronáutico, gasolina de avião, ele foi feito para usar numa temperatura um pouquinho mais baixa do que a nossa. Né? A gente está aqui no nível do mar, lá em cima é mais frio. Então, ele tem uma volatilidade diferente. Então, e uma outra coisa, ele é venenoso. Então, não... Chumbo, né? Tem chumbo. Por causa o chumbo está ali exatamente por causa da temperatura. Ele dá antidetonação, né? Um antidetonante muito poderoso. É um antidetonante, porque lá em cima a gasolina fica tão vaporizada, tão queima de tal velocidade, se você não tiver o chumbo, antes da vela da ignição, pela própria pressão, ele já explodiu. Então, você não tem como controlar. Então, você coloca o chumbo exatamente para fazer uma antidetonação. E aqui no nível da água, nas nossas gasolinas, o antidetonante é o álcool, que natural, ou seja, você não tem a poluição baixíssima em relação a isso. Quando as pessoas falam, houve um vazamento de gasolina no mar, é poluição. Esquece. A gasolina vai evaporar, o álcool vai ficar dentro d'água, não vai ter nada. Não tem. Gasolina não polui. O que polui é o óleo diesel, isso polui. A gasolina não. A gasolina vazou dentro d'água e daqui a pouco só se evapora e vamos embora. Fala, Márcio, que mais aí? Então, gasolina de avião... vamos para a quinta. Então, gasolina de avião não é recomendada, é ilegal, né? E não é... Tá.
Não é o certo. Ok, Vamos para vamos para a quinta? quinta. A quinta é o seguinte, chama-se manutenção. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Eu estou puxando a sardinha para o lado seguinte. Se você faz, nós temos três tipos de revisões. Existe a quarta, mas eu não vou falar da quarta, vou falar das três. Que é a preventiva. Caramba, eu não uso meu barco tem um tempo. A última vez que eu fiz a revisão foi há um ano e eu usei quase nada esse último ano e agora eu quero usar e tal. Então é a preventiva. Essa preventiva vai verificar se todos os componentes de funcionamento do motor estão em ordem. Pode haver necessidade de troca de elemento de filtro de combustível. O óleo de rabeta é sempre recomendado a troca, porque você vai baixar o óleo para ver se ele tem contaminação. Você não vai pegar aquele óleo que desceu ali, aquele litro e meio, 2 litros, e filtrar ele, botar na peneira para botar de volta. Não, pelo amor de Deus. Compre aí o litro do óleo, a Anvisa custa em torno de R$ 70 o galãozinho, bota lá e resolve o problema de questão de óleo. Pode aparecer alguma peça exatamente pelo tempo que ele ficou parado. A outra revisão, que é muito usada para o pessoal de vela, que é preditiva. A preditiva, o que é? É você antecipar a periódica. Você fala, não, eu vou para o Fernando Noronha, vou fazer a regata Fernando Noronha. Pega meu motor, faz uma revisão preditiva, eu quero que troque vela, isso deixa ele, eu quero ter certeza que eu não vou ter problema, porque depois de Fernando Noronha, de repente eu vou lá para os Açores e tal. Ou seja, ele não quer ter problema. Então, ele quer que o motor dele saia em ordem. Então, é a preditiva. E tem a periódica. A periódica é aquela que o manual diz, olha, com X horas tem que trocar isso. Você troca normalmente. Então, o que eu recomendo a todos os clientes que têm motores em garantia, e chega assim para mim, meu motor tem 3 anos de garantia, falta 2 meses para acabar minha garantia, mas falta umas 100 horas para revisão. Eu falo para ele, meu camarada, faz a revisão agora, porque se eu tiver algum problema oculto no seu motor, a garantia cobre. Você não vai esperar a garantia vencer. O cliente falou, eu podia ter pedido isso em garantia, eu esperei por causa da questão de horário. Então, essa é a quinta, é a manutenção. No adoçamento do motor, existe uma manutenção pelo usuário, que ele vai adoçar o motor, ele vai lubrificar o motor. Lubrificação no motor. Depois que você lavou aquele negócio, lavou a máquina, fez o motor funcionar, lembrando que o motor, quando funciona, ele aquece, então aquela água que você lavou parcialmente vai evaporar, né? Você deixa ele sem capô, deixa o porão aberto, no caso do motor de centro, deixa evaporar aquilo tudo, vai fazer outras coisas na lancha, guardar o salva-vidas, ver se está tudo em ordem e tal, passar pano nos estofamentos, você não precisa jogar a mangueira nele, porque não vai nascer almofada, é só passar um pano no estofamento para não estourar a costura. Aí o que você vai? Você vai pegar um spray lubrificante de base orgânica, isso é o mais importante, e vai aplicar na máquina inteira. Porque isso não vai atacar nem as suas borrachas, nem os seus plásticos, nem nada. O uso de um grande spray... O spray lubrificante base orgânica pode ser o silicone, né? O silicone. Aí tem que verificar se o agente de silicone não é querosene. Às vezes, na lata, eu tenho visto aqui do uso automotivo, eu sempre pego a lata e leio. Às vezes, que tem lá, tem alguma parte mineral do negócio. Você vai ver tem mineral. Mineral, no caso, é o querosene, para ele fazer o spray. Tá. Entendeu? Então, aí tem a Naut Special, né, que tem o silicone náutico, né, que tem para isso. A Naut Special tem um produto muito bom, que é o spray do marinheiro. Tem exatamente o motor, joga-se em cima da máquina. Isso aí facilita, cria uma proteção. Esse spray vai evaporar, mas vai criar uma película. O silicone ele não evapora, ele cria uma camada. Então, se você não lava direito, ele vai criar uma camada e se camada. Então, ele pode ser um ambiente que vai grudar o sal embaixo, o sal vai trabalhar na oxidação, mas ele está protegido por silicone. Então, o silicone tem que saber muito bem aplicado. No sul se usa muito vaselina em borne de bateria, porque lá não derrete. Aqui derrete. Então, aqui a gente recomenda silicone no borne de bateria. Que mais? Tá, bom. Então, essa dica do silicone é muito importante, né? Essa dica do spray que não tenha base mineral é muito importante, né? Senão as mangueiras vão embora lá. Deu uma congelada aí,
mas vamos esperamos daqui a pouquinho aqui. Mas essas dicas que ele deu da manutenção, a gente nem pensa, né? Esquentar o motor, ainda que a gente tome um pouquinho de cuidado. Agora, esfriar o motor, que ele falou, para esperar todo esse tempo para esfriar o motor, quem que pensa nisso, né? A gente normalmente não é por aí. A gente desliga o motor, para o barco e acabou. Mas não, tem que deixar esfriar para a temperatura dos componentes internos do motor chegarem na temperatura correta, né? Senão um metal muito quente, tem uma dilatação maior, isso daí acaba provocando um desgaste prematuro no motor. Então, uma boa dica, isso de 10 minutos adoçar, normalmente a gente adoça, nem sempre, né? Mas normalmente não se usa tanto tempo no adoçamento do motor. Então, isso de 10 minutos é muito importante. É muito importante, isso que ele falou, para dar tempo de tirar todo o sal do motor. Então são dicas muito preciosas, né? Ricardo, voltou aqui, estava repetindo um pouquinho suas dicas. Eu estava te ouvindo, eu não estava conseguindo entrar, porque esse negócio de Instagram não é muito a minha praia, mas a gente chega lá. Tá bom, mas tá bom. Agora conta com... Fala aí, pode falar. Concluir no último, manutenção, toda a entrega técnica que eu faço para os clientes, seja de barco novo, seja de barco seminovo, barco pequeno, inflável, barco grande de 40 pés, eu chego no final para o cliente e pergunto o seguinte: o senhor sabe me dizer qual é o patrimônio mais caro que você tem aqui a bordo? Todos olham em sorriso apontando para o motor, né? Acho que é o motor que é o mais caro. Eu falei assim, não, é a sua família. Claro. A família a bordo é o patrimônio mais caro. Claro, então é ele que você tem que preservar. Então, navegue com segurança, seja habilitado, como é que se diz? Mantenha as manutenções em dia, respeite as leis do motor, que você vai sair do que a gente chama... Eu tenho uma teoria que é um negócio, uma teoria do UFA. Você conhece a teoria do UFA? Não. Hein, Márcio? Não, como é que é? O seguinte, a teoria do UFA chega o seguinte: o cara tem lá a família dele, a esposa e os filhos, e um barco que cabe 8 pessoas, ele convida um casal de amigos com os filhos para passear. Então as pessoas entram a bordo, ele bota todos eles a bordo, tudo direitinho, e ele vai levar, vamos aonde? Vamos aqui em Angra dos Reis, quem conhece, vamos lá nas botinas, ver as botinas, jogar comidinha com os peixinhos, vamos na Lagoa Azul, vamos no dentista, começa a passear. E você está lá, eu estou me colocando no papel do capitão, estou lá, levo lá, vai aquele negócio todo. Quando chegou de volta no final do dia, todo mundo saltou, que passeio bacana, que legal. Ele joga o cabo, amarra no cu e no cais, ele fala, ufa, cheguei. Porque ele não tem a noção se o barco dele vai funcionar. Ele tem vergonha de dizer para o amigo, olha, eu não faço revisão do meu motor há muito tempo. Eu chego para uma mulher, como é que está lá? Já está funcionando, está boa. Gasolina que está lá dá. Então, aquele negócio, a bomba de água está funcionando? Não, pega uma garrafa d'água aí, lava na cabeça que funciona. Então, a gente vê muito isso, a teoria do UFA acontecendo. Eu vejo muitos clientes de sunga chegando no fim de semana para falar comigo. Falei, de sunga não é aqui não, de sunga é lá na praia, entendeu? Lá nas ilhas. Aqui não tem que ver isso aqui, você me liga na segunda-feira e tal. Então é isso, eu chego para eles que o patrimônio, se você tiver claro. patrimônio bem, é a família. Você vai participar do passeio. Sim, tem toda a razão. E falando nisso, Ricardo, até um seguidor aqui, a pessoa que está nos seguindo, falou que deixa 5 minutos o motor descansando, mas, repetindo, são 10 minutos, né? 10 minutos em marcha lenta para o motor descansar, voltar à temperatura, né, ideal para poder cortar a chave. Aí você trocou. São 5 para aquecer, 5 para resfriar, 10 minutos para o adoçamento. Adoçamento 10, desculpe. Exatamente, adoçamento 10 minutos e 5 minutos. Tá. Não precisa ser 40. Não precisa ser 40 que nem a moto, não, né? Não, pelo amor de Deus, não é que nem a moto. Tá, e outro seguidor aqui falou, então vamos lá, 5 minutos para aquecer, 5 minutos para esfriar e 10 minutos para adoçar, para funcionar com água doce, depois você usa na água salgada. Tá? Agora, Ricardo, e se tivesse essa gasolina náutica, né, a gasolina talvez similar ao óleo, a qualidade comparado, né, o óleo diesel Verana, talvez nossos problemas diminuam bastante, né, de manutenção, por causa do combustível.
Você, Márcio, lembra muito bem, há, sei lá quantos anos atrás, quando a gente foi no CNPq, solicitar a homologação de uma gasolina náutica, uma gasolina sem álcool. E eu me lembro da superintendente CNPq, que não media mais do que 1,45 m de altura, não sei se você lembra dela, uma senhora, ela chegou para mim, me diz uma coisa, ela perguntou ao assessor dela qual é o consumo de gasolina marítima, você tem como mensurar? E o cara falou assim, olha, se a gente botar no Brasil inteiro, não chega a 1% do consumo. Qual é a longevidade da gasolina, a periodicidade de troca de combustível como é que se diz, nas refinarias, nos postos de gasolina? Em torno de 3 a 4 semanas, os postos trocam todo o combustível. E qual foi a outra pergunta? Ela fez para mim. Se nós temos a tecnologia de quase 30 anos de álcool na gasolina, mostrando que é uma gasolina menos poluente, por que a gente vai tirar o álcool da gasolina? Aí eu me virei para essa senhora, então a senhora faz o seguinte, consiga uma gasolina mais estável. Aí a Petrobras, com desenvolvimento, fez a Pódio, que é mais estável. Então, de certa forma, eles responderam a gente, só que eles querem dinheirinho, né? A gasolina que foi desenvolvida... Querem vender o combustível, né? Normal, claro. Caça em desenvolvimento, vão querer vender. Eles aproveitaram a tecnologia que eles adquiriram quando eles patrocinaram uma equipe de Fórmula 1, a Williams, que tinha que desenvolver o combustível. Eles aí, foi um ganho, um conhecimento bravo para exatamente, eu me lembro do Décio falando sobre isso. E ali teve um pulo do gato ali em cima, e aí saiu a gasolina Pódio. Então, a gasolina náutica, infelizmente, é só estabilizar o álcool. Se estabilizou o álcool, não tem problema. Você tem ideia? O meu irmão Jorge até fez um estudo sobre isso. O estabilizador de combustível americano tem problema de degradação de combustível, como a gasolina degrada. E o engraçado é que o estabilizador lá é álcool. Dá para entender? O álcool sempre foi, né? Sempre foi o vilão. É o álcool, absorve água, é o álcool. Agora, o estabilizador, aquele que faz o combustível durar mais, a gasolina durar mais, é a base de álcool. Engolimos tudo que a gente falou. Exatamente. Então, ele como? Vai explicar. Agora, perguntaram aqui sobre a gasolina nos postos. A troca é feita porque esgota, né? Não é porque a distribuidora quer renovar o combustível, não. Troca quando esgota mesmo. Não, porque esgota mesmo. Esgota mesmo. Eu até fiz... Não é uma pesquisa. Eu perguntei, falei o seguinte, aqui chegando nos postos de gasolina aqui, perguntei de quanto tempo vem um caminhão. Pelo menos uma vez a cada 2, 3 semanas vem caminhão aqui, abastece tudo aqui de combustível. Abastece tudo aí. Então, e só para lembrar que você falou, a gasolina comum dura 30 dias, né? E a Pódio... com segurança, e a Pódio 3 meses, né? 90 dias, 3 vezes mais. Tá? Então, essa é a dica de modo geral. Claro que isso aí pode ter variações, mas vamos considerar 1 mês e 3 meses. Né? Ricardo, quando que surgiu... Fala, pode falar. Não, fala. Não, eu ia falar queria... Na refinaria, a gasolina, ela sem álcool, ela tem uma longevidade de 60 dias para aplicar para parafina. Ou seja, o álcool acelera essa degradação pela metade. Então, por isso que a gente recomenda. Você lembrar que o caminhão vai lá na refinaria, o álcool é adicionar na hora que o caminhão está saindo da refinaria. Ele lá, quantos litros? 100 mil litros, ele bota lá os 730 litros, de 7.300 litros de gasolina e os outros 2.700 de álcool. Só lembrando que o álcool é 27%, né? O álcool, né? 27%, exatamente. 27% na gasolina comum e 25% na gasolina Pódio ou na gasolina premium. Agora, Ricardo, fala dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um teor de álcool, uma porcentagem menor do que no Brasil, não tem? Tem. É o seguinte, nos Estados Unidos você tem gasolina até 10% de álcool. Eles têm alguns casos que eles têm até mais, mas é até. Não quer dizer que vai ter aquilo. Aqui não, aqui é uma imposição.
a gasolina que sai com 27% de álcool. Lá não, é até. Então, você pegava umas gasolinas, às vezes, lá fora, na Flórida principalmente, que dizia que era até 10%, você fazia aquele negócio de decantação, adiciona água, você bota a mesma quantidade de gasolina, a mesma quantidade de água, e você marca a garrafa, qualquer coisa, você vai ver que ela não chega a 10%, está em torno aí de 4%, 5%, tem metade. Ou seja, eles dizem que até para poder Tá. vender o combustível na hora da crise. Tá, agora uma pergunta. Por exemplo, se o conservador da gasolina é o álcool, o que é melhor? Uma gasolina com 27% de álcool, como a brasileira, ou uma gasolina americana que, no caso, vamos supor que ela tenha 10% de etanol? Qual que seria o álcool? Qual que seria o melhor aí, no caso? Ou menos pior, vai. Eu acho que aí, falando assim objetivamente, a gasolina que tiver menos álcool ela é mais estável, porque ela não vai ter força para brigar ela vai ficar, como é que se diz, mais misturada, ou seja, não vai ficar tão agregada dentro do próprio combustível, ela não é um quarto do combustível, né? Então ela não tem força para absorver a água da atmosfera. Só que a gasolina americana ela tem vários aditivos completamente diferentes dos nossos. A nossa gasolina comum, como se diz, ela é perto da gasolina americana, não é tão boa quanto a gasolina americana. Tanto que toda vez que você pega uma embarcação, vai fazer um teste lá fora, a embarcação lá fora, com o mesmo passo de hélice, anda muito mais do que... Anda um pouquinho mais. Gasolina Agora, Ricardo, e falando nisso, e nós estamos falando dos condicionadores, né? Uns falam otimizadores, né? Esses condicionadores de combustível, né? O que você poderia falar sobre eles aí? Aditivos também, alguns falam aditivos. Tem os aditivos para o álcool e para a gasolina que funcionam bem. Existe o próprio Stabil, tem um nacional, que eu esqueci o nome agora, me ajuda. Tecon. Recon, isso. Tecon, com T de terra, Tecon. Teccom. Eu esqueci o nome deles. Não, eu esqueci o nome deles e eu ajudei eles a desenvolver o produto deles, você tem ideia? Sim, Teccom. Nós fomos cobaia. Deve ser técnico combustível. Nós fomos cobaia deles, eu botei jet ski, motor de polpa com combustível deles, exatamente com esse aditivo, ele mandou para a gente. E funcionava direitinho. Eu botei embarcações, eu escolhi 2, 3 clientes, que é aquele cara que vem na Semana Santa e só volta na Senhora Aparecida. Então eu botei nele e gostei do resultado. Quer dizer, estabilizou melhor mais o combustível? Fez o combustível durar mais? Não criou borra nos carburadores, nem nada, porque o maior problema que a gente tem no Brasil é exatamente a borra em carburador. E você tem ideia, a própria Yamaha ela teve que mudar os carburadores dos motores dela, exatamente porque o alumínio que eles tinham, a liga que eles tinham nos carburadores, simplesmente virava um pó com o nosso combustível por causa do álcool quando oxidava. Tanto que, durante um tempo, a própria Yamaha botou lá, os motores foram nacionalizados, ou seja, existia um selo Brasil em relação a isso, ou seja, os carburadores eram próprios para resistência ao álcool. Você tem ideia, falando um pouco ainda agora da Evinrude, a Evinrude, quando começou com os motores de injeção direta, ela tinha uma caixa separadora de vapor, que é todinha de alumínio, que ela separava o vapor e ficava aquele combustível concentrado e bombeado uma bomba elétrica. Essa caixa, se você deixasse 2 meses com o mesmo combustível, joga fora. Nós estamos falando uma peça de R$3.000. Então, um dia um diretor lá da própria da fábrica foi convidado para um lançamento de um produto novo, que era o ITEC, e chegou para ele e falou assim, vocês estão vendo isso aqui, que o primeiro ITEC 70 HP usava ainda essa caixa de alumínio. Estão vendo essa peça daí? Essa peça ele desenvolveu por sua culpa, por causa do Brasil. É uma peça todinha em resina, ou seja, as partes móveis que tem seria uma agulha com uma boia em cima e a própria bomba elétrica. Então ficou muito mais fácil a manutenção do que você perder uma caixa de R$3.000. Então, durante muito tempo a gente pegava essa caixa do ITEC
e colocava nos Fict, porque já que os dos Fict eram porcaria, a gente conseguia fazer uma dama de MacGyver ali, fazer uma adaptaçãozinha e funcionava bem. Entendeu? Bom saber, bom saber. Olha, Ricardo, infelizmente eu estou até olhando o relógio aqui, né? Porque nós passamos, já estamos quase no final do nosso tempo. E o que acontece? O Instagram nos corta exatamente com 1 hora, tá? Então, nós vamos ter que terminar por aqui. Agora, faltam 2 minutos. Conta só pra gente, rapidamente, o motor de popa, né? Quando é que surgiu o motor de popa? Conta um pouquinho mais dessa história do motor de popa aí. Isso foi nos Estados Unidos, em Milwaukee, tinha um cara chamado Ole Evinrude, e ele começou a namorar uma menina que ficava do outro lado do lago dele, chamado Bess. Ele lá remava ela, chamava para passear e tal, e ela fazia aquele jogo duro, e ele falou o seguinte: pô, do lado da minha casa, perto da minha casa, tem uma sorveteria. Pô, eu quero levar um sorvete. Ele foi levar o sorvete chegou mole, derretido. E ele foi para a garagem dele, pegou as peças de avião, foi aquele negócio, ele tinha as ideias dele, fez um motorzinho de popa, o negócio de um cilindro só, funcionava com gasolina descia por pressão atmosférica, ou seja, não tinha bombinha, não tinha nada, não tinha refrigeração. Ele pegou esse motorzinho pequenininho, arranjou lá um grampo para prender, deixou dentro do parquinho. E foi remando até lá, porque ele não sabia qual era a economia. Quando ele remou, comprou o sorvete, botou lá na caixinha, botou assim, pegou o motorzinho, engatou lá atrás, ligou o motor e passou, chegou na casa da toma que o sorvete. Como é que você trouxe sorvete gelado ainda? Aí o vizinho viu que isso aí, a própria Bess inventou, foi o slogan durante muito tempo, da Evinrude: jogue seus remos fora, throw your rolls away. Então, essa foi por onde nasceu. Foi assim, foi o amor que ele sentia. Viu, capricho, né? Para satisfazer o desejo de uma mulher. Muito bom. Pessoal, nós vamos ter que parar por aqui. E um motorzinho pequeno, né? Naquela época, um motorzinho bem pequeno, imagina. Hoje já tem uns motores de mais de 700 HP. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso ainda, porque você foi muito curto o tempo aqui para a gente. Nós vamos voltar nesse assunto que é muito interessante. Eu quero agradecer o Ricardo, parabéns pela sua história, parabéns pelo teu conhecimento aí na área, né, e que você soube nos explicar, passar muito bem, né, foi muito didático aqui. Muito obrigado, eu tenho certeza que todos gostaram, e nós vamos repetir esse assunto. Né, está na Paragon, né, só o teu endereço é www.paragon.com, como é que é? Não. Fala aí. A página na internet eu absorvi. Agora, como hoje em dia tudo é WhatsApp, é mais fácil ver pelo WhatsApp. Eu botei meu telefone no WhatsApp, o próprio telefone da empresa é o WhatsApp. É o 024, é o código de área, 3367-2038. Aí já aparece 3367-2038, DDD 24. DDD 24. Tá bom. Aí você já vai lá no WhatsApp, você já fala comigo. Eu digo que sempre 24 horas. Pode ligar, que eu tiro a dúvida que for necessário. Quanto mais gente no mar, melhor. Bacana. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Essa live vai estar gravada no Minuto Náutico, depois vai para o Instagram do Minuto Náutico, depois vai para o YouTube do Minuto Náutico. Então vocês podem, quem perdeu alguma parte, pode ir lá nos assistir. Espero vocês novamente na quarta-feira que vem. E o Ricardo Paragon vai, não sei se nessa quarta, né? Mas ele vai novamente retornar aqui para falar um pouco mais, que tem muito assunto ainda sobre motor de popa. Muito obrigado a todos, até a próxima semana.